Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 2, e o nosso tema é o nascimento de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Então, nessa lição de hoje, nós vamos ver como que Mateus ele registra, ele relata o nascimento de Jesus. O nosso texto do dia que está em Mateus 1, 23 diz assim: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco. Então esse foi o nome que simplifica ou que coloca Jesus sendo o Emanuel, ou seja, o Deus conosco, que significa o nascimento do Senhor. E a nossa síntese: a concepção de Jesus se deu por uma ação divina. Foi o resultado da ação direta do Espírito Santo sobre Maria, a serva do Senhor. Todos nós sabemos que Jesus ele foi gerado no ventre de uma mulher, mas quem foi lá e colocou a semente foi o Espírito Santo. E o nosso texto bíblico, que está em Mateus 1, do 18 ao 25, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Mateus ele resume bastante. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajudarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, irmãos, nós sabemos, ou nós temos que entender, que José ele queria deixar Maria secretamente. Por quê? Para que ela não pudesse, talvez viesse ser apedrejada. Mas ele quis deixar ela secretamente, não porque ele não tinha fé, mas todo homem, meus irmãos, passam por um momento de dúvidas. Então José ele teve este momento ali. Mas depois o anjo se revelou a ele e disse para ele: ele, meus irmãos, ele tinha... ele não teve relações com Maria, casou com Maria, mas não teve relações com Maria até Jesus ser concebido, até o nascimento de Jesus. O anjo falou para ele: ó, fica tranquilo, que o que nele está gerado é do Espírito Santo. Então nós vemos que José, ele aí pega, ele registra Jesus. Então nós vemos que foi um ato divino mesmo, porque Deus, o Senhor, no caso o anjo, disse para José: olha, fica tranquilo. E José ficou tranquilo, e a partir dali ele começa a cuidar de Maria e dar mais atenção para Jesus. A nossa introdução: os judeus convertidos ao cristianismo tinham dificuldade para se comunicar e relacionar com os seus patrícios, praticantes do judaísmo, pois estes não aceitavam Jesus como o Messias prometido. Mateus busca o diálogo com os judeus a fim de demonstrar a relação entre Jesus e o Messias prometido nas Escrituras. Ele dá ênfase à figura do Salvador da humanidade, aquele que implantaria o reino dos céus, mostrando que este reino seria eterno e universal. Nesta lição estudaremos a respeito do casal que foi escolhido para serem os pais terrenos de Jesus. Também veremos como se deu a concepção sobrenatural do Messias. Então, as pessoas, às vezes, os judeus têm dificuldade de entender essa questão do nascimento de Jesus. Para nós, é um ato de fé, é um ato de confiança no Senhor. Maria, a escolhida para ser a mãe de Jesus. Uma mulher daria à luz o Messias prometido. Na época do nascimento de Jesus, entre os judeus existia uma grande expectativa messiânica, pois acreditavam que o Messias libertaria da opressão romana. Irmãos, todas as mulheres ali estavam na expectativa que elas poderiam ser, que poderiam gerar o Messias. Mas nós vemos aqui que eles estavam na expectativa. Por quê? Porque eles estavam sobre o jugo romano, na vida deles. Então eles estavam no jugo romano. Então eles tinham que fazer o que Roma dissesse. Roma dominava sobre eles. Eles esperavam Jesus,
que vinha da linhagem de Davi, um grande rei, para que pudesse libertar eles. Então todas as mulheres ali, segundo os estudiosos, estava dizendo, até mesmo a lição vai dizer isso, que as mulheres estavam na expectativa de quem iria gerar o Messias. Mas até elas achavam, na minha mente, assim, como eles estavam materialistas, achavam que quem gerasse o Messias estaria no lugar de destaque, ou seja, no lugar onde as pessoas serviriam a ele ou ela. Mas nós vemos que não foi bem assim. Maria sofreu, Maria foi perseguida, José foi perseguido por causa do menino Jesus. Uma mulher escolhida para ser agraciada. A Igreja Católica usa o termo Imaculada Conceição em referência a Maria. Esse termo é utilizado erroneamente, pois eles, em uma referência à concepção da própria Maria, segundo a crença católica, ela foi preservada da mancha do pecado original desde a sua concepção. Irmãos, a Igreja Católica idolatra Maria, diz Maria não é maior que Jesus. Maria, meus irmãos, foi apenas a porta para que Jesus se manifestasse neste mundo. Ele teria que ser concebido de uma mulher. A mulher foi a porta para Jesus vir para este mundo. Então, nós vemos aqui que Maria, ela está muito bela, ela é como nós, uma pessoa simples, que foi usada por Deus para que pudesse trazer o Messias a este mundo. Uma mulher que diz sim para o plano de vida. Maria realmente foi agraciada em ser escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo. Irmãos, Maria teve um histórico muito bom, claro, tinha testemunho, dava testemunho, era uma mulher, a Bíblia não relata acerca de Maria, acerca da sua juventude, como ela era, porém, se ela recebeu essa missão, essa questão aí de trazer mesmo Jesus para este mundo, é porque realmente Jesus via em Maria essa possibilidade, confiou, o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, confiou o seu Filho a Maria e a José, para que pudesse trazer a este mundo. Então Maria, meus irmãos, ela foi uma grande mulher, Deus, ele concebeu, ele deu a oportunidade para que Jesus pudesse vir a este mundo e foi através de Maria. Então realmente Maria foi aqui, como está falando, foi agraciada acerca de trazer Jesus para este mundo. Só que ela, como já falamos, é uma pessoa, uma alma comum, como nós. Claro, foi agraciada pelo fato de ter dado um bom testemunho, porém sujeita a todas as paixões e situações que nós temos. Ela não é nenhuma deusa, ela é uma pessoa comum. O 2, José, esposo da mulher que carregou Jesus em seu ventre. José é um homem honrado e de bom caráter. O casamento de José e Maria seguiu a tradição cultural judaica. O marido tinha o direito de anular o casamento, caso fosse comprovado que a jovem não era mais pura, ou seja, virgem. Irmãos, toda vez que havia lua de mel, Maria era virgem, concebeu virgem. Mas ele poderia anular o casamento, né, no caso, se ele visse alguma coisa que não estava de acordo. Para o homem, não tinha problema nenhum. Se o homem não fosse virgem, não tinha problema nenhum, porque não tinha como comprovar se o homem era ou não era virgem. A mulher tem como comprovar por causa do sangue. Alguns dizem que antigamente eles faziam isso. Na primeira noite de núpcias da mulher, da moça, ela tinha que levar os lençóis para o seu pai, para que realmente fosse comprovado que ela era uma mulher pura até aquele momento. E também nós vemos que Maria seria envergonhada, punida e o compromisso firmado entre eles seria desfeito. Irmãos, se José anulasse o casamento, por isso que Deus ele se revelou a José, o anjo se revelou a José através da vontade de Deus, porque se fosse anulado o casamento, Maria poderia ser até apedrejada, uma vergonha total. Mas Deus tudo tem os seus planos, tudo tem os seus propósitos, e fez uma grande obra na vida de Maria, né? Fez uma grande obra, guardou Maria e também José, a qual tomou-a como sua esposa. O 2, José une Jesus à tradição messiânica davídica. Irmãos, nós vemos que, como nós já falamos na aula passada, Jesus ele é da descendência de José. Quem registrou Jesus foi José. Então, José é da linhagem davídica, da linhagem real. Os profetas disseram que Jesus seria da linhagem real. Nós vemos que se manifestaria que através de Davi, claro, teve outros. Nós vemos na geração, como nós estudamos na lição, na primeira lição, as genealogias,
nós vemos que tem Abraão, tem Moisés, tem Davi, tem grandes homens da Bíblia, mas eles esperavam, por que eles esperavam acerca de Davi? Também a questão é que querer ser independente, porque quando Davi era o rei, eles eram muito poderosos, né? O reino de Israel era muito poderoso, ainda mais que Davi unificou algumas cidades que estavam dispersas. Então, nós vemos que por essa questão, eles esperavam, porque eles queriam uma independência. Então, Jesus, ele é da linhagem davídica, ele é da linhagem porque traça a linhagem de José. O 3. O filho de José é rei de justiça e bondade. O modelo imperial existente na época do nascimento de Jesus era exercido com poder patriarcal e restrito, tanto em Israel como nas demais nações. Mas Jesus propõe um governo com estruturas mais justas. Jesus, como rei, fez uma releitura de alguns ícones do judaísmo, como, por exemplo, das tradições já existentes, da vontade de Deus, que era desde o começo, dos ensinamentos de Moisés, de Davi e dos profetas. Os líderes religiosos judeus contemporâneos de Jesus acreditavam que a justiça era baseada somente no cumprimento da lei, segundo suas interpretações e tradições. Irmãos, Jesus ele não veio para anular a lei e nem para anular os profetas. Ele veio para cumprir a lei. O que Jesus estava questionando, meus irmãos, aqui, como também a lição vai dizer, que como eles aplicavam essa lei com o povo. Então, a jeito de aplicação da lei com o povo é que estava errado. Então, Jesus ele veio para poder arrumar essa questão. Claro, hoje, muitas das leis que existia lá, não é para nós, não é válida. Muitas coisas não são válidas. Mas o nosso código é baseado, sim, nas leis de Moisés. Então, nós vemos que muitas coisas hoje ainda são colocadas para nós. Então, aqui, a questão é a seguinte. Jesus ele não veio para anular a lei e nem anular o que os profetas disseram, mas ele veio para cumprir. Mas a aplicação da lei estava errada. Os sacerdotes, os fariseus, os escribas estavam aplicando a lei de uma forma errônea. Então Jesus ficou indignado com isso, né? Porque qualquer coisinha eles queriam punir o povo e a desculpa era a lei de Deus. No entanto, a primeira coisa teria que ter misericórdia com o povo. O tópico 3, a concepção virginal de Jesus Cristo. Um nascimento diferente dos relatos míticos. Existem algumas alegações errôneas e não bíblicas de que a concepção virginal de Cristo foi baseada no relato de mitos pagãos. Todavia, Mateus afirma que Maria simplesmente achou-se ter concebido do Espírito Santo. Irmãos, achou-se ter concebido do Espírito Santo, o Espírito Santo falou para ela, ela acreditou, ela aceitou essa missão, e aí Jesus ele veio através de Maria. Mas nós vemos que muitos querem discordar, não, como pode? As coisas não é assim. Mas nós cremos, meus irmãos, tem que crer e ter fé, que realmente isso ocorreu, isso aconteceu, e quem trouxe foi através de Maria que isso veio até nós. Nós vemos que Jesus veio até nós através de Maria. O 2, a concepção virginal de Jesus. Para comprovar o plano de vida do nascimento virginal, Mateus não recorre à mitologia e sim ao profeta Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ou seja, Isaías aqui vai dar na referência de Isaías, que a virgem conceberá. Então eles esperavam uma virgem conceber, uma mulher pura, conceber o Emanuel, que Emanuel é Deus conosco. Então Jesus ele veio de uma virgem, não teve nenhum contato físico, Maria não teve nenhum contato sexual com nenhum homem, principalmente com José. Jesus veio de uma virgem, Maria era virgem, né? Os seus anos, alguns dizem 13, 14 anos, 15 anos, porque naqueles dias as moças casavam muito cedo. O 3, a origem divina de Jesus. Quando se fala da concepção virginal, o que está em questão é a preservação da virgindade de Maria no processo da concepção. Mateus evidencia a origem divina de Jesus por meio da narrativa da concepção, sem ação humana e unicamente pela ação divina, independente do casal escolhido para a missão de criar e educar o Messias prometido. Assim, Jesus é apresentado como o Messias divino, no qual se cumpriram as profecias do Antigo Testamento. Após o nascimento de Jesus, Maria e José
tiveram vários filhos. Então, não é que Maria teve só Jesus e não teve mais filhos. Maria teve outros filhos, né? Tiago, como nós vemos aí a epístola de Tiago, nós vemos também Judas. Então Maria teve outros filhos, né? Não foi só Jesus, os filhos de Maria. Alguns dizem que José tinha outros filhos, mas a Bíblia não relata, então não cabe a nós dizermos isso ou aquilo. Então, para nós, Maria teve outros filhos depois Maria não ficou virgem. Maria teve Jesus, né? Concebeu Jesus e passou com certeza o resguardo ali, aquele momento de toda mulher passa depois de uma gravidez, depois de conceber. E José teve uma vida de casado com ela normalmente. E agora a nossa conclusão. Aprendemos que Maria e José eram tementes a Deus e foram agraciados por ele para serem os pais terrenos de Jesus. No entanto, eram pessoas comuns, pecadoras e desprovidas de poder para intermediação diante de Deus. Vimos também que a concepção de Jesus não está baseada em mitos, mas foi uma ação divina. Então, meus irmãos, foi uma ação divina de Deus. Deus, ele colocou as suas mãos, Jesus veio através de uma mulher. Isso é a concepção pelo Espírito Santo, nós vemos a divindade de Jesus, e Jesus como ser humano, porque veio de uma mulher. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém? Que Deus abençoe.